bem-vinda aí, Priscila Morello, Chief Human Resource Officer. Obrigada, Rô. Um prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui nessa casa toda diferente, de pessoas que gostam e vivem dados. Fui recebida com muito carinho aqui pela sua equipe e por você. E estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho aqui. E parabéns pelo estúdio, que está fantástico, está lindo. Realmente é a sua cara esse lugar. Gente, tem dados em todos os lugares aqui. É um lugar bastante criativo, tem gráficos, enfim. Combina muito a sua cara. Parabéns. Obrigado. Né, uma honra recebê-la aqui. Pessoal, para saber se está tudo bem aí, eu vou pedir um apoio de vocês, tá legal? Principalmente em relação ao nosso vídeo, áudio. Vou pedir até para a Pri ajustar sempre para manter mais próximo aí possível, para garantir qualidade aí para quem está nos ouvindo, também nos assistindo. Tem bastante novidades aqui, né? A gente vai contar um pouquinho de todo o movimento da Vida é Sobre Dados, do podcast com a Pri, né? A carreira dela, as novidades que ela traz aí da consultoria dela, né? Mas para quem quiser seguir aí a Priscila nas redes sociais, né? Eu vou deixar aqui o LinkedIn, né? Que é uma rede aí muito utilizada aí na área. Vamos ver aqui qual é o LinkedIn da Priscila aqui. Deixo aí na tela para vocês. Então, ó, sigam ela também no LinkedIn. Em breve teremos cortes ali para mostrar para vocês. Eu acho que tá tudo bem nas redes sociais, ninguém reclamou até agora. Né? Boa. Pri, conta pra gente assim, o que é CRHO, né? Que me parece ser um cargo de alto nível ali, né? Um C-level, para comandar as pessoas ali, no sentido não de dominar elas e mandar nelas, mas comandar em relação a guiá-las para um caminho, não de produtividade, que é um terminho clichê também, mas para que traga crescimento para elas, porque se as pessoas crescerem, as empresas crescem, né? O RH é importante, inclusive, para o CEO da empresa, né? Sim. Se ele não faz uma academia, se ele, né, não tem o inglês fluente, né? Sim. Aquela empresa não vai prosperar, né? Sim. Então, vamos lá. Vamos lá. O que você acha? Olha, eu acho que você trouxe um ponto bem importante, né? O CHRO, pouca gente conhece essa sigla. Quando a gente fala ali do C-Level... Como é que se soletra? Você falou bem rapidinho, né? Chief Human Resources. Mas, gente, é o diretor de RH. O diretor de RH facilita muito, né? E o diretor de RH ele tem um papel importantíssimo dentro das organizações, na minha opinião. Né? É uma pessoa ali estratégica, ou pelo menos deveria ser estratégico dentro das companhias. Eu escuto com muita alegria CEOs dizendo que hoje o papel do diretor de RH é tão ou mais importante que do diretor financeiro, né? Afinal de contas, gente, para o faturamento acontecer, tem muito trabalho de gente ali. Então, olhar para as pessoas e, principalmente, eu acho que o desafio do CHRO ou do diretor de RH é conectar todas as práticas de RH aos objetivos e à estratégia do negócio. Então, quando a gente fala de RH estratégico, é um RH que não abraça a árvore, gente, né? É um RH que olha para o resultado também e conecta as pessoas e o fator humano aos resultados da organização. Então, de forma geral, seria essa tradução que eu posso dar para um papel de diretor de RH. Uma pessoa que vai pensar ali na estratégia da companhia e vai conectar as pessoas, os processos e as práticas para que as coisas aconteçam e os resultados sejam atingidos. Hoje, quantas empresas aí no Brasil, né? Você estava conversando comigo sobre algumas pesquisas, né? Se você quiser mostrar aqui, colocá-las, eu até busco aqui na inteligência artificial. Aqui a gente tem o Alan Zangel, que é esse robozinho, ele fica toda hora aí procurando a gente. A quantidade de empresas que tem essa visão de apoio ao RH,
de valor ao RH, né? Porque a gente acredita que grandes empresas possuem, né? A gente acredita porque Sim. trabalhamos com elas. Mas tem um cenário aí de médias para pequenas que é complexo, né? Sim. E tem oportunidade, é um nicho ali, talvez, né? Sem dúvida, Rodrigo. Olha, qual a quantidade ali? Que números que a gente tem desse setor? Olha, as grandes empresas, elas têm um RH estratégico, com certeza. Inclusive, eu não estou com os percentuais aqui, a gente pode consultar a IA, hoje é muito fácil para a gente buscar esses dados, mas as empresas mais estruturadas e mais rentáveis na Bolsa de Valores têm um RH estratégico, têm boas práticas de RH, né? São as listadas, inclusive, no Great Place to Work, né? Para você entrar, não só obter o selo, mas você entrar no ranking, você precisa ter boas práticas. E as empresas que têm as mais cotadas na Bolsa têm o RH estratégico ali como pilar principal e fundamental da sua estratégia. Agora, quando a gente olha para empresas menores, a gente tem um buraco enorme, Rô. As empresas, elas começam normalmente com um departamento pessoal, que faz parte da área de RH, mas não necessariamente está olhando para a estratégia do negócio, não é, de fato, uma área que consegue sentar ao lado do CEO para discutir, né? Desenvolvimento de pessoas e estratégia de negócio. Então, tem um percentual enorme. Eu acredito aqui, chutaria, pelo menos 60%, 70% das pequenas e médias não tem um RH estratégico aí e tem muito espaço. Mas precisam, né? Eu percebo que esse interesse e essa vontade, né, dos CEOs de terem mais apoio de um RH estratégico vem crescendo. Então, fico feliz com isso, eu acho que todo mundo ganha. Tem um dado aqui, Rô, eu acho que eu te encaminhei. As empresas que têm um RH estratégico crescem até 25% mais rápido do que as empresas que não têm. 25%? Eu acredito que sim. Dá uma checada para mim. É de uma consultoria muito conhecida. 24% é a McKinsey, né? É de 2023. É isso aí. Eu vou colocar para vocês aqui. Já vou mostrar as duas. Ó. Mostra direto no celular. Aqui, ó. Cortar. Não, o convidado. Opa. Aqui. Vamos ver. Ele vai fazer o foco, né? Aí, ó. Dá para ler, Pri? Dá, olha que bacana. Ó. PMEs que adotam um RH estratégico crescem 24% mais rápido. Não é a Priscila que está dizendo, é a McKinsey, que é uma consultoria de muita relevância. E faz todo sentido, né, gente? Na verdade, o engajamento também faz todo sentido, né? Profissionais engajados, felizes no trabalho, produzem muito mais e são mais criativos também, buscam soluções e trazem muito mais contribuição para as empresas. E essa de baixo é da LinkedIn Workplace Learning Report. É do próprio LinkedIn também de 2023, né? Esse é um desafio bem importante, que é a questão do turnover, né, gente? Da rotatividade. A gente chama de turnover, mas para explicar também, é o índice de pessoas que saem e entram dentro de uma organização. Turnover é o que todo mundo percebe. Sabe quando você está lá na empresa e a gente fala assim, nossa, aquela pessoa saiu da empresa, né? Nossa, outra pessoa foi desligada. Isso tudo a gente chama de turnover. E aí a gente trabalha com turnover voluntário e o turnover involuntário, né? O voluntário é quando a pessoa fala, eu quero ir para o mercado, quero ir para uma outra oportunidade, né? O involuntário é quando a empresa opta por desligar o profissional. E o turnover, ele é prejudicial, é um indicador que o RH pretende, sempre trabalha para reduzir, principalmente o turnover voluntário. Porque se você tem um ambiente positivo, onde as pessoas se sentem felizes, engajadas, elas não querem sair de lá, né? E isso tudo contribui ali para o nível de engajamento e para os resultados da organização. E normalmente é a primeira dor das pequenas e médias empresas, né? Contratar gente para repor e às vezes para consertar ali um buraco, né? Porque essas empresas menores elas são bastante enxutas. Agora, pensando em indicadores de uma forma geral, tem um dado também interessante que mostra que a média de turnover global em média 20%, que é um indicador bastante alto. Mas quando a gente olha para empresas de tecnologia, onde a disputa, gente, por profissionais de tecnologia, ela é bem acirrada. Eu trabalhei em empresas grandes e menores de tecnologia, trabalho até hoje, e eu percebo o quão é difícil a gente encontrar os profissionais. Na verdade, a gente tem uma demanda muito grande,
né, por profissionais e pouca mão de obra especializada. Então, pode chegar até 30%. Se a gente for pensar, gente, 30%, em 3 anos, estou fazendo a conta certa, né, Rô? Em 3 anos e um pouquinho, você troca toda a empresa. Então, é muita coisa. Nossa. É muita coisa. Você perde todo o conhecimento ali, né? Se você também não fizer uma gestão do conhecimento, que isso também acaba entrando ali no escopo da área de recursos humanos. Então, como que a gente retém pessoas, como a gente trabalha o conhecimento dessas pessoas, visando ali alcançar os objetivos do negócio. Como eu sou na área de inovação e dados, né? A gente tem um turnover do planeta Me conta. a cada 100 anos, Uhum. né? Porque daqui 100 anos mudou todo mundo. É verdade. Pensando na longevidade, né, das pessoas, sim. Então, não tem problema uma empresa ter um turnover de... Quanto que vai dar? O turnover a cada quanto tempo a empresa... 3 anos e pouquinho, troca todo mundo, nesse cenário aí de 30%, né? Então, você imagina, né? As empresas... O que é uma empresa perto do planeta Terra? O planeta Terra, né? Faz turnover a cada 100 anos. Olha que legal. Você nunca ouviu essa. Mas 100 anos Isso é para fazer palestra de RH por aí e falar, ó, quero abrir hoje falando que turnover tá em alta, inclusive o planeta Terra. A cada 100 Nunca anos tinha muda pensado todo por mundo. essa perspectiva, Rô. O turnover é alto em qualquer lugar, né? É interessante, é interessante. Quero te dar um presente, Ah, um mimo aqui, querido. nosso, Muito obrigada. Né? Que é essa canequinha, ó. Que Faz linda. Como é que chama que os influencers, quando recebem, eles fazem o unbox, né? Ah, muito Aí, ó. linda. Olha, tem meu nome, amei. Priscila Morello. Quem quiser receber, ó o nome aqui, ó, Comandante Rodrigo Arnaud, que eu gosto de veleiro. Lindo. Pri, nós vamos dar uma caneca dessa de presente para quem aí fizer perguntas pelo canal do YouTube. Então, quem tá aí no Instagram da Pri, né? Quem aí tá nas redes sociais, se inscrevam no... Quantos anos aqui, Pri? Olha, eu acho que aí eu tava grávida do meu primeiro filho. Ele tem 7 anos, faz 7 anos. Seu filho aqui? Não. Mas sabia que parece Ô, muito? filha. Parece muito com a minha filha. Sua filha, né? Parece muito. Eu nem olhei sexo masculino e feminino, eu só quis sacanear mesmo, né? Que não era você. Mas essa sou eu bem pequenininha. Eu acho que eu devia Olha ter os uns dentes. 5 Aonde arrumou esses anos. dentes, gente? É igual da minha filha. Deixa eu pôr no ar mais perto para as pessoas verem, ó. Não, slide não, é list. Olha isso aí, ó. Olha esses dentes. É Da onde verdade. veio esses dentes, gente? É, exatamente, da família. Exatamente, tudo de leite, né? Pelo É amor uma fase de Deus. gostosa, né, gente? Fase que a nossa vida é brincar, comer doce, estragar os dentes. Esse é do primeiro filho? Essa é da minha segunda filha. E sabia que esses dias eu peguei essa foto, Rô, e me deu um insight, assim, relacionado a uma coisa que eu tentei por bastante tempo, vinha na minha cabeça, e eu acho que vem na cabeça de muita gente, que é aquela história de você ter que separar a sua vida pessoal e da profissional, sabe? Separa a vida pessoal da profissional. Quando você entra no trabalho, você esquece de casa, e quando você entra em casa, você esquece do trabalho. Rô, depois eu quero saber se isso funciona para você. Mas eu assumi que não. E quando eu vi essa foto, eu falei, quanta coisa legal eu vivi, sabe? Eu lembro de eu dando esse treinamento, gente. Esse treinamento foi na Vogue. Eu trabalhei como head de RH da Edições Globo Condé Nast. E eu estava dando um treinamento para liderança aí sobre feedback. E eu estava com a minha gigizinha na barriga. Então, é com alegria que eu digo que eu desisti de separar a vida pessoal e profissional. E eu conecto bons momentos que eu tive na empresa com ótimos momentos também que eu tive na vida pessoal. Mas aí eu estava com a Gigi aí dentro da barriga, pulando. E não tem como não marcar, Rô. Você acredita que eu saí de um treinamento desse e fui até a médica e a Gigi estava para nascer? Caramba. Exatamente, ela estava querendo antecipar. Então, são aspectos e situações que marcam a gente e tá tudo bem conectar o pessoal com o profissional, na minha visão. Tem muitas histórias disso, né?
Tem muitas histórias de pessoas que tiveram filho, né, indo trabalhar no carro, né? Então, Sim. Sim. Não tem jeito, né? Uma hora vai acontecer e você, às vezes, você não vai ficar trancado em casa. Tem pessoas que não conseguem, né? Sim. E também a nossa própria mentalidade, né? Por mais que a tecnologia avance e que a gente também busque ali encontrar o equilíbrio, será que é possível mesmo você fazer uma apresentação sensacional na sua empresa e chegar em casa desconsiderando essa energia? Não, você chega feliz. Do mesmo jeito, se você teve um dia muito difícil no trabalho, dificilmente você consegue esquecer completamente. Não dá para fazer, Alexa, esqueça, apague o arquivo, não é? Então, por isso que eu digo, e eu vejo também isso nas empresas, né? Quanto mais a gente conseguir criar um ambiente onde as pessoas possam trabalhar, mas elas possam se divertir, elas possam conversar, elas possam conviver, isso fica mais fluido, sabe? Você perguntou para mim se eu concordava Isso, da separação me pessoal conta. e profissional, né? A gente escuta que é importante, né? Então, por exemplo, eu acho que a gente nós não somos binários. Nós somos educados para sermos binários, né? Direita, esquerda, política, né? Exato. Ou em outras coisas. Dois olhos, né? Sei lá, a gente só tem uma boca, mas a gente fala como se tivesse duas, né? Dois ouvidos, né? Claro e escuro, sol e lua, né? Fogo e água. Tem também, né? Ar, em vez de fogo e água. Mas tem o centro também, em vez de esquerda ou direita. Sim. Mas são inexpressíveis, né? O centro manda no Brasil. Mas na hora da briga, é o quê? Esquerda e direita. Né? A CBF, a FIA, manda no mundo. Só que na hora da briga é o quê? Argentina e Brasil, Alemanha e Argentina. Né? Então, essa dualidade, na tua pergunta, tem essa questão para mim, né? Tipo, você separa ou não a vida profissional e pessoal? Então, e aí eu acho que eu separei por muito tempo. Hoje, eu acho que a gente tem essa concordância, né? Convergência do que você falou. Sim. Eu acho que está tudo junto. Aqui é um hub, aqui é um espaço onde eu tenho uma suíte aqui. Então, às vezes, eu durmo aqui. E é muito engraçado eu me pegar 4 da tarde, de pijama, trabalhando. Aí eu falei, nossa, nem tirei o pijama hoje. Eu já varei o dia, vai dormir, eu falei, vou pôr o pijama. Não, eu estou de pijama, né? Entendi. Entendeu? Provavelmente o seu Dentro trabalho, do estúdio você aqui, não tem né? interação, em momentos que você não tem interação com outras pessoas, Você certo? põe uma camisa polo, mas tá de calça de pijama. Entende? A gente escuta que é importante vestir social em casa e trabalhar como se estivesse... Né? Quantas vezes eu não fiz isso? Mas já fiz uma outra vez de pijama. Exato. Né? Exato. Então, assim, eu acho que o natural, o homem, a mulher, né, o ser humano, naturalmente, eles misturam as coisas. Eu gosto muito dessa questão de você organizar, né? Então, é aquilo de você... Se você vai, por exemplo, jantar no final de semana com seu marido, você só fala de trabalho, pode não ser agradável. Mas pode ser que você esteja com algo ali muito, muito animado com alguma coisa que você queira falar, isso vai acontecer, né? Então, resumindo, é difícil o ser humano ele não liga e desliga, né? Não tem uma tecla de liga e desliga, né? Então, é claro que o melhor dos mundos é a gente encontrar um bom ambiente nos dois espaços para que a gente possa navegar bem e feliz. E aí, o que acontece? Eu acho que é uma honra estar conversando independente da Priscila, né? Com alguém de RH, né, Pri? Sim. E melhor ainda com uma pessoa que eu trabalhei junto, a gente conviveu lá na Companhia das Letras por quase 3 anos juntos ali. Né? Isso. Que é fazer essa discussão da importância que tem, né, o trabalho. O trabalho não pode ser um lugar que a gente se obriga a ir, um lugar ruim, né? Um lugar tóxico, um lugar que você não se sente bem, que você reclama à noite. Eu falei da dualidade, que eu já pensei em separar no passado, porque eu falava muito para minha esposa assim, chegou em casa, limpou os pés no tapete, esquece
o trabalho, deixa os problemas lá fora. Sim, sim. Aí ela de fala manhã, comigo. a hora que você for embora, você vai no tapete, pega os problemas e calça e vai embora. Isso são frases que a gente repete de alguém que nos contou que causam bloqueios mentais, traumas, toques. Excelente. É o tal do TD, né, é o transtorno pós-traumático lá, como é que chama? Não é o TDAH, é o transtorno pós-traumático, né? Você sofre um acidente, um assalto, você fica com aquilo no cérebro, né? E essas frases, 1, 2, 3, 5, 10, 20, então você tem que tomar cuidado com as frases que contaram para você aí, ou que você ficar repetindo, sei lá, pau que nasce torto nunca se endireita. Pronto, se você faz alguma coisa errada, você nunca vai melhorar. Todas as frases de avós e avós, né, que a sociedade te conta, se você repete essas frases, a única coisa que você está fazendo é alimentando a limitação daquela frase. Nossa, eu concordo contigo 100%. Eu acho que você fez uma analogia bem importante. A gente fala mesmo porque a gente escuta e a gente repete. E eu acho que o meu recado é, gente, tem muita oportunidade, tem muito lugar legal para trabalhar, sabe? Então, se você está em um ambiente onde você chega para casa, né, um ambiente tóxico, que você chega para casa triste, chateado, e isso é frequente, para e pensa, está na hora de você mudar. Existem muitos lugares que querem pessoas como vocês. E a questão da cultura, né? Às vezes, para um lugar, você pode não ser adequado, mas para outro lugar você é muito querido. Então, a cultura da empresa, e eu que passei por diferentes empresas, dá o tom, gente, faz toda a diferença. E a gente não precisa mais ser refém. Ao invés de você chegar em casa e ficar reclamando, triste, leve esse tempo procurando se recolocar e eu tenho certeza que você vai encontrar um lugar bacana para trabalhar. Perfeito. E buscar o melhor lugar para trabalhar é um desafio, né, Pri? A não ser que ela te conheça, né? Se a pessoa te conhecer, talvez você tenha boas orientações de boas empresas. Sim. Né? E talvez até mais do que isso, né? Que você não vai conhecer todas as empresas do mundo, mas você sabe o que todas as empresas do mundo precisam ter. Sim. Isso você sabe. Sem dúvida. Para orientar alguém que está buscando recolocação, né? Um C-level, um executivo, né? Sim, sim. Enfim, né? Sim, sem dúvida, então, sem dúvida. Procurem a Priscila aí, inclusive ela está me dando umas dicas de recolocação aí, né? Sim. Estou há 2 meses aí nesse processo, hoje conversamos muito sobre isso. Rui, é tão gostoso ajudar na recolocação, sabia? Porque quando a gente começa a falar com executivos sobre recolocação, principalmente pessoas que já têm uma bagagem, as pessoas começam a buscar um outro significado. Porque acho que quando você está no começo da carreira, você vai aceitando algumas condições que são impostas para você, ou por conta da remuneração que você precisa trazer, ou da carreira que você quer construir. Mas chega um determinado momento que eles querem fazer escolhas. E é muito gostoso quando a gente tem a oportunidade de refletir sobre os valores da pessoa e o que ela busca de verdade, né? Qual o papel que ela quer exercer no mundo. E como que a gente estrutura também isso, pensando em financeiro, né? Pensando em família, pensando em objetivos. Porque não dá só também para ficar no campo das ideias. Perfeito. Então, assim, a gente falou um pouco da consultoria, de recolocação agora, e estamos aqui nas fotos, né? Cada foto vira um filme, lógico, né? Eu vou colocar novamente aqui para vocês, só confirmar sempre se nós estamos falando no microfone direitinho, né? Que eu estava um pouquinho de ladinho. Eu fiz aqui um GC para a Pri, que é assim, né? A vida é sobre dados, né? Não sei se o Instagram tá bombando o seu aí, né? Eu acho que a gente caiu do Instagram, você acredita? Ah, mas tem aqui, se você entrar, ele pega. Será que caiu? Vamos ver. Eu acho que sim. Vai no número 1 lá no Rodrigo. O vídeo foi encerrado. Ah, é? Ah, peraí, vamos ver. Não? Peraí. Estamos ao vivo aqui. Aí, ó. Deixa ele aí, porque aí ele acumula as perguntas que aparecerem. Pelo menos tá com a sinalização de ao vivo, Rô. Legal. Então, a gente preparou aqui um GC para Pri, que é A Vida é sobre Dados. Porque quando a gente está falando de todas essas histórias dela, né? São dados, né?
com certeza esse bebê aí tem uma data de nascimento, tem um local de nascimento, são tudo dados, né? Você não precisa ser um expert em Excel, né, para saber dados. Qualquer mãe sabe contar semanas. Ela sabe contar semanas. Sabe. Ela sabe contar a dilatação, né? Quanto tempo. Ela sabe a dor, né? O máximo da dor ali, né? Ela sabe quantas palmadas o filho dela levou. Você não sabe? Essa parte eu prefiro pular, gente. Eu sou psicóloga e eu não gosto da parte das palmadas, sabe? Mas é desafiador educar, sem dúvida. Não. Ó, eu apanhei bastante do meu pai, porque era uma época diferente. Mas eu tô falando do médico. Todo mundo apanhou do médico. Aquela palmadinha para respiração. Quem não apanhou de um médico? É verdade. Todo mundo nasce apanhando. Olha que terrível que o Rodrigo faz e conta. É isso que eu tô falando, as palmadas ali. Quantas palmadas levou a sua filha aí nesse momento? Será que você guardou? Se você olhou lá, deixa eu ver. 8 palmadas, hein, doutor? Não olhei não. Essa parte eu nem lembro, mas gente. É um dado que influenciou teu bebê. Pode ser contabilizado, exatamente. Sim, se fossem 4, talvez ela teria sido outra pessoa. Se fossem 12, né? Mas isso é uma loucura, né? Pensar isso. Mas é o efeito borboleta, né? E aí, ela palestrando aqui para executivos, né? E devia ter tanta gente, que as pessoas tiveram que se aglomerar no palco ali do lado dela, né? Deixa eu colocar, porque acho que tá ruim para quem tá aí nos assistindo. Aí, agora melhorou, né, pessoal? Esse foi um treinamento na Stefanini. Um treinamento para liderança. Foi um dia muito especial, muito gostoso. E foi nesse treinamento, Rô, que eu comecei a ter o desejo de dar aula depois. Depois eu acabei dando aula por alguns anos à noite, trabalhava em RH de dia e dava aula à noite para alunos de pós-graduação em RH e em psicopedagogia. Mas é muito gostoso quando você está com um grupo, esse contato próximo, de você tem aquele feedback imediato, né? Se a informação chegou, se tocou. E a troca também com essa turma é muito legal. Eu digo que eu aprendo todos os dias no meu trabalho. Eu estou aprendendo aqui com você também. Não só aqui dentro, mas fora, ali no bastidor. No café, no né? Café. No café, no rooftop. É isso. Aí a gente tem aqui, né? Essa turma é da Stefanini ou não? Eu misturei as coisas aí. Olha, essa turma é a turma da Vogue, da GQ, da Glamour e da Casa Vogue. E foi um dia mega especial, porque a gente recebeu a Luana Genot. A Luana Genot é referência em diversidade. E a gente fez um trabalho muito lindo lá de diversidade e inclusão, né? Pensando em trazer mais pessoas negras para esse ambiente e também criar boas práticas ali de integração e de sinergia, né? Então, eu tenho lembranças maravilhosas com esse time. E essa foto, a Luana Genot fez um vídeo depois, com todo mundo realmente se comprometendo, dizendo sim à igualdade racial. Foi um projeto muito lindo. Eu tenho muito orgulho de ter participado. Legal. Eu vou colocar aqui, aproveitando que você está falando da Vogue, enfim, que aí a gente pode também puxar das outras empresas. Ali é a editora Globo Vogue, certo? Aqui é a editora Globo Vogue, Casa Vogue de Kiel, isso aí. E eu pus também Companhia das Letras, onde a gente se conheceu. Depois a gente pode pôr também nome das outras empresas para ir colocando aí, tá bom? Tá bom. Aí é o marido? Tá vendo? Você acha que eu consigo separar a vida pessoal? Gente, eu me diverti muito já nas empresas que eu trabalhei. Você conheceu ele no mundo corporativo ou não? No mundo corporativo. Você vê como é importante o mundo corporativo? É um dado. É um dado. Quantas pessoas já se conheceram no mundo corporativo? É verdade, é verdade. Se a gente até pensar em casamento, se a gente pensar em sociedades que começaram, não é? É verdade. Você está pesquisando esse dado? Tô, no mundo corporativo para casamentos e sociedades. Vamos ver, de repente ele traz. De repente aqui, tem né? um dado. Ali eu estava com o Raí em uma ação de qualidade de vida, gente. Então, de fato, era na Sodexo e a gente estava
conduzindo ali, na verdade, 2 iniciativas. Uma iniciativa social, que conversava muito com os valores da organização. Então, a gente engajou os funcionários para participarem desse campeonato que chamava Gol de Letra. E é claro que eu tive que jogar também. Tive que colocar a chuteira e jogar com a turma. Foi muito legal. Aprendi também um pouquinho. Ó, a IA colocou aqui. Que loucura. Vocês vão gostar desse número. (10 a 20%). Vamos lá, ó. Vamos pôr a câmera geral. Então, 10 a 20% dos casamentos começaram dentro do mundo corporativo, né? Olha, que legal. 10 a 20%. E se a gente puxar aqui, ó. Aí, ó. Dá pra gente puxar, eu vou pôr ali para todos vocês ali, né? No ar. Tá lá no ar, gente. Pelo chat GPT, tá bom? 10 a 20%. Pesquisas indicam que 10 a 20% dos casamentos começaram aí nesse mundo corporativo. Muito tempo que a gente fica dentro das empresas, né, Rô? Deixa eu pôr aqui, ó. Aí ficou melhor agora, né? Rô, sabe um dado que eu queria buscar? Em anos, quanto tempo de vida a gente leva trabalhando? Olha esse aqui, ó. Eu vou pôr. Em anos, quanto tempo de vida a gente leva trabalhando, ó. Ela me chama de vida porque eu criei um contexto, tá? Eu chamo ela de Vivi e ela de vida. Vivi é porque é intimidade com dados, audiência. Vida virtual, eu chamo ela de vida virtual. Vivi. Ela me chama de vida, né? A preocupação em relação ao RH estratégico, Pri, ela não tem o número exato, mas ela quer analisar dados do mercado para chegar a uma estimativa. Sim, faça isso. Pessoal, a IA, recentemente, ela sempre propõe resolver os seus problemas. Você tem que ler até o final o que ela está escrevendo. Então, tá aqui, ó. Se você não fizer essa leitura até o final, você vai desistir como se ela não tivesse respondido. Tá bom? E essa minha tela do computador eu sempre mostro como Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que é o MIT, porque o MIT tem cursos gratuitos de inteligência artificial, de dados. Que legal. Gratuitos. Muito legal. Mas o seu curso eu vou querer fazer, viu? Porque eu tenho certeza que vai ser sensacional. Vai ser um prazer. Ó, quem fizer meu curso e tiver aí a companhia ali da Priscila, eu garanto que a gente, vou prometer, que a gente recoloca você ou consegue um trabalho para você dentro de uma empresa no Brasil em 15 dias, fazendo o meu curso. Olha. Eu te contrato, inclusive, se eu não conseguir os 15 em alguma empresa. Né? Muito bom. Eu não estou falando salário mesmo, né? É verdade, você jogou proposta. Mas assim, Pri, é assustador, porque menos de 1% das empresas se preocupam com RH estratégico. Será que está verdadeiro isso aqui? Olha, ele fala que é estimativa baseada em dados confiáveis. Olha, eu acho que a gente poderia pesquisar ali, se a gente quiser um dado mais apurado. Deloitte é bom. 16% falam que tem o RH como um papel central, 40% em transição. Tático, Great Place to Work, 80% você acha que isso aqui é verdade? Mas aí a gente está falando de empresas que estão entre as melhores. Great Place to Work, tá bom. Exatamente. Entre as melhores, somente 80%. Teria que ser 100%. Teria que ser 100%. Teria que ser 100%, sem dúvida. Mas olha, se a gente for pensar nas PMEs... Cenário nacional, faz sentido, então. Mesmo aplicando a estimativa da Deloitte, os dados batem com aquela pesquisa anterior. Nossa, Pri. Tem um mercado enorme, né? Muito, muito. Ô, Pri, você daria um desconto para quem aqui? Porque desconto chama atenção. Oferta, né? A gente trabalhou numa empresa, né? Sim. Luiz não gostava de desconto. Fala acompanhando as letras. Mas, tô brincando, hein, gente? Vamos falar assim que nas editoras que eu falei isso do Luiz, Sim, né? Não. Luiz, convido você aqui para te entrevistar no podcast.
A vida é sobre dados, vou falar com a Elaine, né? Elaine, né? Isso. Falar com a Elaine, mandar esse vídeo para ela. Aí ele vem me contestar aqui ao vivo. Pô. É isso aí. Se eu daria um desconto? Ou vamos usar outro termo. Que oferta que você daria? Você atenderia 2 empresas do CEO pelo preço de uma? O que você poderia aqui fazer alguma coisa que só aqui no podcast quem assistir vai te ligar e vai falar, eu ouvi no podcast você falar. Olha, eu acho que é importante as pessoas entenderem, né? Então, hoje eu tenho a M-People HR Solutions, eu presto serviços para empresas e para pessoas também. E eu acho que sim, a gente pode pensar em alguma coisa interessante. Para CEOs de empresas que querem estruturar o RH do zero ou levar a sua empresa para um próximo nível, dizendo que me conheceu pelo podcast, A Vida é Sobre Dados, eu posso dar um desconto ou um serviço adicional, pode ser? Tipo, a parte de seleção de pessoal? Ou melhor, eu posso fazer um mini diagnóstico free. Se ela te contratar, mini diagnóstico free, e se ela te contratar por pelo menos 6 meses, você organiza a festa de final de ano deles. Muito facilmente, eu vou adorar. E é um RH as a service, né? Ou não? É um RH as a service. A ideia, gente, da consultoria é, de fato, democratizar o RH estratégico. Normalmente, o RH estratégico está em grandes empresas, como as empresas que eu passei, mas eu quero levar para outras empresas. E como que a gente consegue fazer isso, né? Contratando serviços pontuais de RH ou terceirizando o seu RH ou um pedaço dele. Então, eu atendo, ou, por exemplo, eu terceirizo o meu recrutamento e seleção, ou não, eu quero um diretor de RH aqui comigo na minha empresa que é menor, mas eu não consigo manter na folha de pagamento. Então, a gente faz um atendimento por um tempo menor. Então, ele tem uma fatia do tempo desse diretor, o que gera um valor bastante significativo para o negócio. E, provavelmente, num modelo de contratação normal, não seria possível para as pequenas empresas, né? Como um RH as a service, né? A carinha do site, tá bom? Eu tenho muita gente me contratando também, pessoal. Eu preciso abrir aí um canal para receber os currículos. Porque eu tenho muitas empresas que me contratam como headhunter também para buscar talentos. Uhum. Então, se você está buscando recolocação, me adiciona no LinkedIn. Acho que pode ser ótimo para você. Porque eu posto, eventualmente, vagas lá. Que legal. Então, é importante a gente se conectar. E aqui os serviços, recrutamento e seleção, gestão de RH, as a service, né? Uhum. Comitê de pessoas e cultura, consultoria, treinamento e palestra. O Daniel participa dos treinamentos, eu sei. Né? RH as a service aqui. Isso. Agora, aqui tá certo? Não, eu errei. Pera aí, pessoal, que eu errei. Desculpa. Aí no corte a gente põe direitinho lá. Sim, aqui é tudo ao vivo, né, Rô? No site entrou, mas aqui tinha ficado o anterior. HR. O site da Pri, ele já está todo direcionado aí, né? Para quem precisa de um apoio de RH. A grande verdade é uma coisa, né, Pri? Para quem já está bem de RH, né, já está satisfeito, nem é indicado ficar assistindo esse podcast, né? Né? Aqui tem que ser para quem quer evoluir, se aprimorar. Uhum. Eu tenho certeza que o RH hoje da melhor empresa do mundo para se trabalhar, sei lá, tipo a SpaceX, né? Que eu já me candidatei, inclusive. Mas tem várias vagas de dados lá, com certeza, né? Senão explode tudo, né? Se que legal. Mas tenho certeza que até eles, o RH, gostaria de se aprimorar com você. Ah, que legal. Uma cultura aí humana, né? Sim. Com essa visão estratégica, né? Simplificando o processo, desde a entrada do colaborador, né? Até a saída, né? Por exemplo, coisas simples, né? Tem vários pacotes de cursos gratuitos por aí. Por que quando o funcionário não é desligado, por qualquer razão, por reestruturação, por baixo desempenho, aliás, até quando tem baixo desempenho, talvez até por isso, a empresa vai lá e dá um voucher de cursos gratuito para ele. Uhum. Que ela não vai gastar nada, é só parcerias com o Senac, com o Senai, com sei lá o quê. Sem dúvida. Com o MIT, né? Imagina a empresa que eu tô me der uma folhinha com os cursinhos do MIT gratuitos.
Às vezes não precisa nem ter convênio. Mas isso mostra um carinho pela pessoa, ou uma preocupação em a pessoa crescer ali. É isso. Preocupação quando entra e quando sai. As empresas que investem em treinamento têm um nível de retenção e um turnover muito menor. Porque as pessoas elas se sentem em desenvolvimento, né? Poxa, eu estou numa empresa que está investindo em mim, que está me ajudando. E às vezes não é nenhum investimento financeiro, às vezes é o tempo, às vezes é o olhar de um gestor para aquele potencial, né? É o incentivo. Isso é cultura também, gente, cultura de aprendizado. Eu acho que tem muita área para ganhar dinheiro no RH, Pri. Eu já mandei 700 currículos esses 2 meses, quase 30 entrevistas ali. Eu recebi feedbacks maravilhosos. Que bom. Que eu olho assim e falo, nossa, cara, alguém se preocupou, colocou um robô, sei lá, para escrever isso. Sim. Né? E eu fico imaginando a quantidade de pessoas, né? Pode ser que eu não tenha um perfil legal, não seja bom, assim. Eu fico olhando, porque se eu apertar aqui, eu aperto os botões errados. Imagina executivos, né? Pessoas super inteligentes aí, sei lá, um médico. E ele ele é ignorado no processo seletivo. Ele vai tentar entrar numa clínica, tem 20 médicos, só vai um, os outros 19 nem resposta recebe, nem feedback recebe. Então, tanto a demissão quanto o feedback para aqueles que não estão entrando, como elas são desumanas para empresas que falam que são humanas lá dentro. É humana só para quem entrou lá dentro. Não pode. Na verdade, quando a gente fala de experiência, né, a experiência do colaborador, a gente trabalha todo o ciclo de vida do colaborador. E quando você está interagindo com o candidato, ali que começa, né? No recrutamento e seleção. Ali também a gente está mostrando a cara da empresa. Ali também tem uma questão de cultura ali sendo evidenciada, né? Mas o RH também precisa ser cuidado, viu, gente? Então, muitas vezes, principalmente em empresas pequenas e médias, ali em ascensão e em crescimento, onde tudo tem que ser feito rapidamente, onde o crescimento é bastante acelerado, muitas vezes as pessoas não são tão capacitadas para estarem lá, né? Às vezes a pessoa do financeiro acaba assumindo um pouquinho do RH, o departamento pessoal assume um pouco. Então, a gente acaba perdendo também qualidade e isso impacta as pessoas na ponta, que não é legal. Mas o RH também precisa ser cuidado, viu? Olhar para o RH é bem importante. Muito bom. Ô Pri, Thiago Carvalho, Luciana Arnaud mandaram aqui um boa tarde, né? Não sei se você conhece. Legal. Muito obrigado, pessoal. Mandem perguntas, né? Vamos reforçar aqui para a Priscila aqui, Morello, né? Mandem perguntas, né? Quem mandar aí a melhor pergunta, aí nós vamos escolher e vai ganhar uma caneca personalizada com frete incluso aí para qualquer lugar do planeta. No Instagram da Pri também a gente está de olho aqui para ver se surgem perguntas. Vamos ver aqui se tem alguma coisa. E a gente tem mais fotos aqui para mostrar. Eu acho que caiu, viu? Caiu, né? Caiu do Insta. Caiu do Insta, né? Pera aí, só um minutinho, hein, pessoal? Depois eu corto isso aqui. Só vou apertar o botão aqui, ó. Pri, faz o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui uma foto antes de eu sair. Aí você comenta ela. Claro. O que você acha? Acho ótimo. Vamos pegar aqui, ó. Né? Vamos falar dessa? Vai lá. Gente, foto antiga. E nessa hora a gente mostra os cabelos brancos e mostra que tá no RH um tempão, né? Dá para brincar também de onde está o Oli, porque tem bastante gente na foto, mas acho que dá para me identificar. Essa foi uma ação na Sodexo, empresa, gente. Uma empresa, numa semana que a gente chamou de Semana do Desenvolvimento. E eu tive o prazer e a alegria de estar à frente desse projeto. E a gente fez uma oficina dentro da Semana do Desenvolvimento de música. E conectou muito com o que a gente queria, né? A gente queria integração, a gente falava de criatividade, de energia. Então, foi uma semana muito gostosa e uma semana toda para treinamento, né? As pessoas falam, poxa, mas uma semana para treinamento? Sim, se na sua cultura, né? E é claro, é uma empresa grande, etc. Desenvolvimento de pessoas está no drive, na estratégia? Sim, com propósito faz todo sentido. Eu tive o prazer
de, há um ano atrás, participar de um congresso elaborado pelo Grupo Bertelsmann, onde foram só diretores de RHs de várias empresas do Grupo Bertelsmann pelo mundo. E o Thomas Rabe, que é o CEO da Bertelsmann, ele trouxe dados relacionados à educação que me deixaram realmente muito feliz. Ele disse que pelo menos 3 dias do tempo dele na semana são dedicados para aprender coisas novas. É muita coisa, parece, né? Mas para ele era algo básico. E esse grupo tinha ali como meta para a gente incentivar que a liderança, pelo menos, tivesse um dia dedicado a se aperfeiçoar. Eu sei que quando a gente vem para a nossa realidade, a gente fala, poxa, mas é muita coisa. Mas a gente pode começar aos poucos. Se a gente pensar 1 hora por semana, era a minha meta, gente, eu confesso, né? Eu não conseguia parar um dia todo dentro da organização para aprender. Mas a minha meta era pelo menos 1 hora, 2 horas por semana, fazer um curso, um treinamento. Então, isso a gente pode. Ou no final de semana também. Porque, na verdade, a carreira é nossa, né? Alguma coisa importante para a gente se lembrar. Às vezes a gente fica esperando só que a empresa traga alguma coisa, traga um treinamento, etc. Se a empresa trouxer, é excelente. Mas a gente também pode buscar. O Rodrigo acabou de falar também aqui que tem vários treinamentos de dados gratuitos, né, Rô? Sim, vou mostrar, inclusive. Então, a capacitação, ela é possível e hoje cada vez mais acessível. Aqui a gente tem mais fotos aqui, né, no nosso... Opa, desculpa, pessoal. Aqui no nosso telão, né? Esse aqui foi lá na Alemanha ou não? Não, essa foi a que eu acabei de falar, na Sodexo, e aí eu acabei lembrando daquela. Você não tem foto de lá, né? Eu tenho, mas não trouxe, Rô. Tá, não, tudo bem. A gente coloca depois nas postagens que você vai fazer. Tá bom. Aqui uma construção de times, né, com líderes no setor de tecnologia. Então, foi um trabalho de team building, onde a gente fez algumas dinâmicas e muita conversa de alta qualidade para construir ali a imagem do profissional e o perfil do profissional que a gente queria, mas sempre com um propósito de construção de times, que fazia sentido para aquele grupo. Legal. E essa outra aqui? Aqui foi dando aula, gente. Essa aqui também é bastante antiga. Foi dando aula, é uma turma de psicopedagogia. Eu dava para a turma de RH também. E você acredita que teve um período da vida que eu pensei em largar o RH e só ser professora? Pensei nisso. Mas eu tive um líder, na época o diretor da pós-graduação, que me disse, Pri, não faça isso. A bagagem que você traz prática da empresa faz toda a diferença para suas aulas. E aí eu achei que fazia muito sentido. E aí eu continuei conciliando os dois por um tempo. Essa aqui? Aí foi com o Márcio Atala, uma ação de qualidade de vida também, discutindo saúde, bem-estar e levando isso para as pessoas dentro da empresa. Boa. Vamos falar de reconhecimento aqui, né? Posso falar? Eu fiquei tão feliz com esse prêmio. E aí a gente entra um pouco no simbólico, né? De como, é claro, as pessoas querem reconhecimento, querem promoção. Claro que sim, né? O tangível, o financeiro é importante, não dá para negar, mas não é só isso, gente, que conta. E aqui foi um reconhecimento num grande evento corporativo. Esse, na época, é o Geraldo França, ele era CEO da Sodexo e ele me reconheceu como destaque na área de RH. E é aquilo que você volta para casa feliz mostrando para sua família, né? De novo, será que a gente consegue separar tanto assim o pessoal do profissional? Foi isso. O reconhecimento, a gente também cai naquela história de que virou clichê, que não é importante, tapinha nas costas não ajuda, tem que ser em dinheiro. Ficou ouvindo isso muitos anos, e depois você não dá valor a prêmios. Uhum. Aí quando passa o Oscar, a gente assiste. Aí quando vai no Netflix para procurar filme, a gente quer os premiados. É verdade. Só que aí o prêmio, quando vem pra gente, ou para algum colega nosso, alguma coisa, a gente não gosta desse valor, a gente acha injusto, né?
Estou falando isso a gente para trazer para mim. Claro, para Mas próxima. eu acho que isso é meio generalizado. Por exemplo, eu já tive aqui no podcast ideias. Criar prêmios para professores. Quem que dá prêmio para professor no Brasil? É verdade. Deve ter um monte. Mas com que amplitude que tem da mídia? Quem que dá prêmio para os melhores profissionais de RH? DRH deve ter lá alguma coisa. Então, gente, são poucos. quem né, é hoje o associativos. melhor recrutador, na opinião de pessoas desempregadas, que são ignoradas pelos recrutadores nos feedbacks? Olha isso. Talvez esses prêmios fariam mudar o mindset. Sim, ajuda. São incentivos, são símbolos, né? E mensagens, a gente mostra. E em termos de reconhecimento é complexo, mas eu gosto de composições. Né? Um reconhecimento, um feedback pode ser um reconhecimento, uma visibilidade pode ser reconhecimento, um desafio pode ser um reconhecimento, uma promoção pode ser um reconhecimento. Então, quando a gente consegue estruturar, né, uma estratégia de recompensa que faça sentido para engajar as pessoas e para alavancar os objetivos do negócio, é o melhor cenário. Eu sempre gosto de trabalhar com mais de um fator de reconhecimento na estratégia. Legal, aqui tem agora umas... Vou carregar novamente para vocês. A próxima, hein? Eu barriguda de novo. Que legal. Essa aqui, ainda falando de reconhecimento e do intangível, eu trabalhava na Vogue e você sabe que sempre que tem as revistas de moda, aparece lá, eu esqueci o nome, gente, mas é aquela página que tem o fotógrafo, que tem o editor e etc. Só que tinha muita gente trabalhando para aquela revista acontecer, né? E tem até hoje. A Vogue é sinônimo de qualidade, né? Reconhecida mundialmente. E eu percebia nas pessoas essa chateação, essa tristeza de não poder aparecer, né? E aí foi uma iniciativa muito bacana, alinhada com a CEO. Por que a gente não estampa as nossas pessoas, as pessoas que fazem a diferença, né? Que fazem essa revista tão famosa e conceituada trazer tanta qualidade para o leitor? E isso foi página da Vogue, gente. Foi página da Vogue, a gente conseguiu colocar de um jeito onde a pessoa poderia pegar essa revista e levar para casa e ter essa memória registrada das contribuições que ela traz para o negócio. E foi um sucesso. Como chama essa daí? Como chama? Essa aqui foi da revista Vogue. Essa era equipe, mas era equipe que não era do editorial, porque o editorial aparecia muito. Então a gente quis estampar o rosto dessa turma. Eu não lembro qual é a edição, Rô, você me perguntou. Não, mas tranquilo, eu acho que assim, tá aí registrado, né? E a gente pode ir atrás dos dados, né? Das imagens, né? Sim. Nesse momento, bem legal. Tem bastante, cada foto dessa dá uma meia hora de episódio. Você me perguntou, né? Uma hora tá bom para falar tudo, né? Sim. Eu acho que umas 6, 7 horas se a gente fosse falar tudo. A gente está se encaminhando aqui para o encerramento. Eu vou mostrar as últimas aqui, Pri. Você só... eu acho que eu vou só fazer o seguinte. Eu não vou ficar mostrando as fotos em tela cheia. Vou mostrar aqui, tá bom, Pri? Claro. Porque aí a gente consegue trabalhar legal nos seus cortes também, que você estiver falando. Os seus comentários agora. Vamos lá. Daqui acabaram, né? Sim, foi a última, sim, né? A gente viu todas, né? Eu vou fazer com você... Vamos fazer primeiro aqui. Eu quero fazer aquela história de você quando era criança, né? Mas antes disso, vamos só refletir sobre algumas questões em relação à consultoria, em relação ao seu trabalho novo, às suas pretensões aí para frente, dicas que você quiser dar para quem quer empreender na área de RH. Né? Tem pessoas de várias cidades, vários estados que vão nos seguir aqui, acompanhar a gente. O que eu preciso hoje, na sua visão, pelo seu histórico, né? Não alguém que é recém-formado, né? Alguém que passou por empresas, né? Já deu consultoria, sabe
que o trabalho que dá para recolocar uma vaga, o trabalho que dá para recolocar uma empresa inteira, né, numa reestruturação. Que dica que você dá para quem quer abrir uma consultoria? Desses serviços todos, esse pacote de serviços que você tem, quais são mais fáceis para entrar no mercado, para a pessoa resolver problemas, às vezes, sei lá, da padaria do lado, ou de uma empresa, um escritório de advocacia. Claro. Como estruturar um escritório de advocacia que todo mundo é sócio? Claro. Olha, cada negócio tem a sua especificidade, mas o que eu tenho notado é que a principal dor das empresas, das PMEs, está ali na contratação de pessoas. Então, é desafiador ter a pessoa certa no lugar certo, né? Então, nesse sentido, se você tem uma expertise em recrutamento e seleção, normalmente é a primeira dor do CEO. Né? Ou eu preciso de um vendedor que venda, que traga resultado, preciso de uma boa recepcionista, eu preciso de um analista de dados, eu preciso de um desenvolvedor. Então, as empresas me contratam muito, procuram muito com essa dor. Eu preciso das pessoas certas. E aí, a segunda etapa depois que você contratou essa pessoa, como você retém essa pessoa, né? E aí tem um mar de trabalho de RH, mas eu acho que para quem está começando, o primeiro step é a formação. Eu tenho formação em psicologia, mas existem cursos também voltados para recursos humanos, né? De menor duração. E eu acho que faz sentido estudar um pouquinho e talvez começar em recrutamento e seleção. A maioria das pessoas que começam em RH começam em recrutamento e seleção. De RH. Elas entram na área, começando por analisar currículo, buscar vagas, ver demandas internas, né? É isso aí. A gente falou aqui CRHO, diretora de RH, das empresas que você passou e dos reconhecimentos que você tem no teu site ali, né? Tem alguma? Qual foi o maior desafio, assim? Qual foi a mais que trouxe mais BO para você? É ruim falar nomes, né? Mas, de repente, eu não precisa falar o nome, né? Sim. Olha, em cada uma das empresas que eu passei, eu tive desafios, mas eu acho que o desafio das pequenas e médias, das startups, ele é muito significativo. Então, um case que eu gosto de trazer foi um case... Logo que eu saí da Sodexo, que era uma multinacional francesa grande, bastante estruturada, vocês viram algumas das fotos aqui, eu assumi o desafio de ser head de RH em uma startup. Qual é o nome dela mesmo? Desculpa, eu não peguei. Pode falar? Será que não tem problema? Não fala não. Melhor não, fala né? Não. Melhor Mas não. é uma empresa que eu entrei com 30 pessoas, saí com 300 pessoas, entrei sozinha na RH, saí com um time de 8, entrei sem nada no RH e saí com vários reconhecimentos de melhores empresas para se trabalhar no Brasil por 2 vezes. Na época era Love Mondays, mas é similar a Glassdoor. Depois selo GPTW e ranking também GPTW. Mas por que é desafio? Foi bastante desafiador, porque é um crescimento muito acelerado, né, Rô? E o RH bastante conectado com o CEO. Então a gente teve lá crescimento de 300%. Caramba. Exatamente. E era ano a ano, sabe? Era um crescimento bastante acelerado. Então era muita contratação, muita política, mas eu acho que o que fez a diferença foi a construção de uma cultura forte, sabe? Uma cultura, e de fato era um mercado bastante, ainda, né? Um mercado bastante concorrido da tecnologia, né? Então, eu lembro que o nosso desafio era como que eu faço para reter essas pessoas, né? Para contratar, mas para mantê-los ali. E isso não é clichê, né? A questão da cultura. Não. Eu tenho amigos que já há muitos anos, há 10 anos, dão aula de multiculturalidade, né? Que é entre vários países, né? Né? Internacional, multiculturalidade, enfim, a Daniel, da Open Costa lá. E ele explica, ele colocou na minha cabeça isso, né? E na Companhia das Letras, o Matinas falava muito de cultura, né? Se não mudar a cultura, se parará. Super. Então, assim, em dados tem a famosa cultura baseada em dados, né? Culture Data Driven, né? Ou Data Driven Culture, né? Se você não trabalha
alinhado, todo mundo junto no mesmo mindset ali, não precisa ter cabeça fechada e todo mundo pensar igual, não é isso? Mas é assim, vamos trabalhar seguindo um processo. O processo é a cultura que a empresa quer criar aqui dentro, né? Porque a cultura, gente, eu venho da economia criativa, né? A cultura é tudo, né? De onde a gente nasce, de onde a gente vem. Isso não significa que você tem que ficar amarrado nela. Você pode se moldar a culturas. E para outros países, você tem que manter suas raízes. Isso aí é frase que põe na sua cabeça. Você pode mudar para o Japão e começar a viver toda a cultura japonesa. Não tem nenhum problema nisso. A gente se adapta à cultura, né? Mas a liderança, ela molda a cultura. E tem uma frase que eu acredito e faz todo sentido para mim, que é do Peter Drucker, que é a cultura, ela come, ela devora a estratégia no café da manhã. O que isso quer dizer, pessoal? Não adianta você ter uma estratégia muito bem desenhada se a cultura ela não acompanhar, né? Recebi aqui, ó, Peter Drucker. Olha, ele estava muito rapidamente. Aqui a gente é dados. E não tínhamos combinado. Ele é incrível e faz todo sentido. Então, a vida é sobre livros, ou quer dizer, dados, né? É isso. Não adianta, por exemplo, aqui para ilustrar, você ter ali na estratégia que você quer inovar, né? Um drive estratégico de inovação. Só que se você não tem segurança psicológica ou se você não tem processos que estimulem e reconheçam a inovação, isso não vai acontecer, né? Ou se cada vez que você trouxer alguma coisa diferente, uma liderança não apoiar, não abrir os ouvidos, isso não vai acontecer. Então, a cultura é a prática das organizações que são expressas ali em processos, em símbolos, em comportamentos. E o RH estratégico tem que olhar para isso e estimular uma cultura positiva para o negócio. Muito bem, você foi muito cirúrgico aqui. Pri, você está demais aqui. Ó, vou mostrar aqui, a gente vai para uma brincadeira ali com você, né, que eu quero fazer, mas olha que legal que eu estava te falando. Acabei de receber, há 8 horas atrás, um e-mail falando que a minha aplicação para a posição como CEO, né, na empresa chamada Smart Brain, foi declinada, né? E olha que bonitinho que eles mandam, né? Aqui é uma delas, é uma das empresas que eu gosto muito. Essa empresa, smartbrain.io, eles têm mais de 1.000 vagas no site deles, tudo relacionado à tecnologia, inovação, dados, mas olha que bonitinho, entendeu? E eles ainda falam, né, que vão ficar em contato para novas ofertas, né? Se você tiver alguma dúvida, pode falar com o gerente pelo projeto, assim. Isso É incrível. É um robô, mas deixou tudo aberto. Você se sente tratado como um ser respeito, humano, claro, né? Claro. Muito legal. E não é só porque é a vaga de CEO, não. Qualquer vaga da empresa é tratada assim. Pri, eu fiz a pergunta e tem uma aqui que surgiu, tá bom? Tá bom. Vamos lá. O que os CEOs ainda não entenderam sobre o verdadeiro papel do RH estratégico na transformação, né? Porque tem gap aí da visão de alta liderança, né? O que instiga quem está na liderança a aspirar, né? E também a posição executiva, né? Que tem que fazer um executivo ser um especialista também no RH, né? Né? Ele tem que ser um especialista em dados. O executivo tem que ser um especialista em logística, né? Senão ele cria coisas que não dá para entregar na empresa, né? Ou ele pensa nisso. Ele não tem que ser um executor. Ele vai dirigir o caminhão. Né? Eu acho que... Quer que eu repita a pergunta? O que os CEOs ainda não entenderam sobre o verdadeiro papel do RH estratégico na transformação das empresas? Eu acho que o CEO inteligente, que está pensando ali nos resultados da organização, ele tem que trazer o RH para a mesa. E ele que também é responsável por contratar o RH. Então, ele tem que pedir RHs que olhe para o negócio, menos operacional e mais estratégico. Né? Então, eu acho que é isso. O RH tem que estar na mesa de discussão. E é no começo da discussão, não é depois, sabe? Então, qualquer mudança, implementação que você vai fazer, vai passar por pessoas, vai passar por gente, né? Então, compartilhar o planejamento estratégico, construir junto com o CHRO e pedir a contribuição, eu acho que é
é o papel básico ali do CEO que está olhando para os resultados da organização. Muito bom. Pri, por que ainda subestimamos o poder da liderança feminina na construção de culturas fortes? Acho que matadora essa pergunta legal, pergunta. hein? Gente, eu sou coautora de um livro que vai sair daqui a pouco, que é sobre liderança mesmo, liderança feminina. Vai sair pela editora Líder. Depois a gente pode colocar aqui o nome para vocês. Eu acho que tem talvez ali um preconceito, né, na busca desses executivos. Se a gente for pensar que a maior parte das cadeiras de liderança não são ocupadas por mulheres, isso contamina ali um pouco, né? Então, eu tenho a oportunidade hoje de trabalhar com CEO, uma CEO mulher, e é um orgulho, é muita competência. Mas eu acho que a gente tem que dar as oportunidades para que as mulheres ocupem essas cadeiras, sabe? Então, eu gosto muito da ideia de propositalmente incluir mais mulheres nos processos seletivos, olhar dados em relação à diversidade, né, de mulheres nas lideranças. E as empresas que têm na sua camada ali de liderança, na camada de decisão, uma equipe mais diversa, obtém resultados melhores. A gente encontra dados também sobre isso, né? Diversidade na tomada de decisão, porque você consegue enxergar por outros ângulos e pensar de uma forma diferente. Então, eu acho que é só um pouquinho mais e a mulherada vai chegar cada vez mais nessas posições. Como seria o mundo corporativo se toda a liderança tivesse mentoria de RH? Né? Seria Você melhor. poderia até explicar o que é a mentoria, né? Sim. Qual é a entrega que faz, né? Sim. A mentoria, ela é muito focada na necessidade de cada profissional, né? Mas eu acho que como a pergunta veio, se cada liderança tivesse mentoria, eu tendo a entender que essa pergunta vem carregada de, poxa, se os líderes tivessem um olhar um pouco mais humano, com a ajuda do RH, como que seria, né? Eu acho que seria muito melhor, né? A liderança e o desenvolvimento de lideranças, ela passa por um RH, né? E o RH pode ajudar nesse desenvolvimento de diversas formas, seja em treinamentos, em sala de aula mesmo, ou mentorias. Mentorias acaba encurtando um pouquinho o caminho, porque é um processo muito mais próximo. Mas eu acho que todo líder precisa entender um pouquinho de gente, né? É o mínimo. A gente percebe, eu como 5 CLTs na vida, mais de 5 CNPJs, tem um gap entre a equipe em relação a treinamentos, por um líder que estivesse sendo mentorado, né, recebendo orientação das melhores práticas de RH. Eu sinto esse gap, assim. Qual é o gap? Em relação aos treinamentos e cursos. Eu acho que assim, uma criança, ela só aprende a fazer qualquer coisa porque está o pai ali ensinando. Vai para a escola, a gente valoriza tanto a educação de colocar os filhos do governo. Paga o Bolsa Família se você colocar seus filhos na escola. Sim. Né? Só que quando chega na empresa, o treinamento dentro da empresa, ele eu posso usar vários termos aqui, até você ou indelicado ou injusto, mas ele é destrutivo. Né? Você entra no call center, você vai receber um treinamento de robô. Né? Você entra ali numa empresa de software, você vai receber um treinamento para codificar. Né? Eu acho que a gente tinha que... o treinamento teria que ser algo mais humanizado, né? De ter as mentorias igual essa para liderança, mas também para mentorar os funcionários, né? Com certeza. Imagina você pegar um trabalho e mentorar 300 funcionários de uma empresa. Todo mundo precisa de treinamento, é muito bom, né? Todo mundo precisa de qualificação. Pri, a gente tem aqui que seguir o horário para encerrar, né? Isso. Vamos lá. Eu vou colocar uma foto sua aqui, né? E vou apagar as luzes. Vamos fazer aqui um clima. Um clima, é um clima para deixar você concentrada no seu um pouco da sua história, do seu passado, né? Aqui tá aqui, vamos carregar aqui, né? Isso aqui. Voltar ela, vou pôr a imagem de você aqui, né? Ou a minha explicando aqui. Nós vamos agora voltar ao passado e a Pri vai contar pra gente
né, a sua história em relação à sua infância e conversar com ela mesma alguns anos atrás, né? Qual que é a ideia? Você vai olhar para a imagem eu vou colocar também no ar para as pessoas verem você e você vai estar narrando em cima. Aí você consegue ficar se vendo. E você vai dar um conselho para essa pessoa, vai chamar ela do nome que você quiser, né? Como você chamaria ela, né? E você vai falar em relação a essa trajetória que você teve, né? Passando por todas essas empresas, né? Você contou aqui 5% do que você fez, né? Muito rápido, né? Mas dá para ter uma ideia aonde você liderou, que mercados você atuou, né? Até de maneira resumida, né? Startup, editoras, saúde, né? Mais alguma? Estou esquecendo? Trabalhei em entretenimento, né? Entretenimento. Na Companhia das Letras, como CHRO, como Head de RH na Amo Tecnologia, na Stefanini, na Globo, e por aí vai. Então, assim, tem muita cultura que você trabalhou, até bem difíceis, né? Culturas nessas empresas mais grandes, mas bem como o Globo, por exemplo. Agora, olha só, o que você falaria para essa pessoa em relação à vivência sua hoje, né? Como se você pudesse sussurrar no ouvido dela, né? Em relação, inclusive, aos seus próximos compromissos saindo daqui, né? Né? Sim, a Priscila de agora falando com a Priscila do passado, né? Exatamente. Tá bom? Tá bom. Então eu vou colocar aqui para você, né? E aí fica a imagem da Priscila aqui. Para eu conversar com ela? Você vai Vamos lá. Pri, você vai crescer, você vai construir muita coisa legal e você vai carregar esse sorrisinho com você. Seus dentes não serão mais de leite, mas o sorriso vai continuar forte e essa luz que eu vejo em você, você vai levar para muitos lugares, para empresas, para pessoas, para amigos. Então, vem com tudo, vem feliz que seu caminho é bonito. Muito bom, muito bom. Agora, se você pegar a Priscila, né? Vamos imaginar, pegar uma foto de você mais idades mais avançadas, que é essa aqui, por exemplo, né? Com 90 anos de idade, imagina, né? O que você falaria para ela? Para ela? Cuida da sua luz e ilumina. Ilumina o que você puder. Ilumina as pessoas que você puder impactar. Aproveita a vida com leveza, com alegria. E tenta valorizar o que de fato importa. Eu acho que eu falaria isso para ela. Traga a luz, seja a luz. Muito bom, muito bom. Muito bom. É isso aí, Pri. A gente conseguiu aqui, né? Sim. Cobrir algumas perguntas, né? A turma que participou aqui, né? Thiago Carvalho, a Luciana Arnaud aqui. Ó, bonitinho. Quem é o Igor? O Igor tá ali, ó. O Igor tá no Instagram aí. O que ele falou? O que falou o Igor? Nossa, falou top. Ah, legal. Tivemos uma pessoa aí dando mais um comentário aí pra Pri aqui. E tem algum recado que você quer deixar pra galera, pra encerrar? Fora o teu site, o LinkedIn, uma mensagem. Queria dizer que foi um prazer estar aqui. Queria te agradecer pelo carinho com que você me recebeu aqui. Percebi que você cuidou de cada detalhe. Foi muito especial. Obrigado. Foi muito bom trabalhar com você na companhia. Eu vejo um futuro muito promissor para você. Você é muito competente em tudo que você faz. Obrigado. E para as pessoas, me adicionem nas redes, vai ser um prazer me conectar com vocês e contem comigo. Se eu puder contribuir de alguma forma com qualquer um, vai ser um prazer. Legal, Pri. Obrigada, Rô. E obrigado pelas vidas que você transformou até hoje. Pessoas querido. Que eu nem conheço. Certo? A sua missão é essa profissionalmente. Sim. E como não dá para separar o profissional do pessoal, sim. Então você está transformando não só, né, empresas, mas pessoas, sim. As pessoas. Então, parabéns aí. Obrigado, né, como um cidadão, né? Acho que todo mundo deveria agradecer a professor e a quem trabalha em RH. Aproveito aqui até, Pri, agradecer a todas as empresas que eu passei ao RH. Então, a Companhia das Letras, né, as pessoas ali
que lideraram, né? A Bárbara ali, você, a Priscila Morello, a Cíntia, antes da Priscila, depois na Globo ali, enfim, né? Antenas TVA, e aí vai falar, as pessoas ali que colaboraram, porque eu acho que o RH, ele faz parte da vida de todo mundo que está no mundo corporativo. Né? Sim. E só que a gente tem aquilo que a gente estava conversando antes, né? O valor que a gente vai dar a essas coisas é só depois com a maturidade. É, né? Isso aí. Pri, obrigado, seja bem-vinda sempre, quando quiser falar do seu livro aqui, ou que eu divulgue no canal, né, os projetos novos, enfim. Sim. E desejo sucesso nos cortes, no que vem, nos conteúdos, tá bom? Obrigada, querido. Valeu. Valeu. Um abraço.